Boa noite, pessoal do Instituto Ressurgere. E vos fala é Daniel, é o diretor do Instituto e psicólogo. É um prazer podermos iniciar mais uma live nas nossas lives mensais. Hoje teremos dois convidados especiais para estar com a gente e palestrar sobre o autismo. Então, em breve eles estarão entrando. E aí eu vou estar aceitando eles. O Josemar já está entrando aí, já vou aceitar ele para entrar junto comigo. E mais um pessoal entrando. Vou liberar também. O Dr. Edson. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Tá me ouvindo? Aham, perfeitamente. Ok. Deixa eu ver mais o pessoal que está entrando. E aí, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem, Gustavo? Vocês me ouvem bem? Tranquilo. Estou te Uhum. ouvindo bem. Tá bem. Acho que a Zay já está entrando aí também. Tranquilo. Ó, Zaida. Uhum. Carga fria, isso, né? Isso. Deixa eu liberar ela. Ó, não tinha. Vou botar aqui. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, é um prazer ter vocês todos aqui com a gente no Instituto, né, na nossa live especial. O Josemar aí se esforçou muito e nós todos estivéssemos aqui juntos para poder conversar um pouquinho. Claro, eu vou deixar vocês, né, no controle aí, eu vou estar só ordenando, dando alguma orientação, se alguém fizer alguma pergunta, eu lembro aqui da pergunta. Mas é tudo com vocês, viu? Em breve a gente vai ter várias pessoas aí, mas eu não sei se vocês querem esperar uns minutinhos ainda. O Josemar aí se esforçou muito e nós Tranquilo. Vocês querem esperar mais um minutinho ou já podemos iniciar? Eu acho que damos uns 5 minutinhos por tradição, né? Para ver se alguém quiser entrar ao vivo, né? Uhum. Acho que é Pode ser. ideal. Tem pessoal entrando aí. Marques. Vai dando boas-vindas aí, Daniel. Então o pessoal que está entrando, a gente está esperando uns minutinhos para iniciarmos, né? E deixar o pessoal chegando aí. Mas todos sejam bem-vindos. Vai ser uma ótima live, com um assunto muito importante vai ser tratado hoje sobre o autismo. Então depois, se alguém tiver alguma perguntinha, pode mandar ali nos comentários. E a gente vai ter um tempinho para responder perguntas também. Daniel. Oi. Se tu puderes ficar atento também depois, durante a live, alguma mensagem de alguma pergunta, né? Uhum. Talvez me passe aqui, porque eu tô com o celular parado, mas de repente eu me passo e tu
pega para nós ali. Certo. Não sei se, Daniel, se tu quiser aproveitar esse minutinho para falar um pouquinho do Instituto, para o pessoal que está chegando, que eu dar uma apresentada do Instituto. Então tá. O Instituto Ressurgere, ele surgiu com duas propostas, né? Uma é levar saúde de qualidade, né, para as pessoas que estão por aí precisando em todo lugar. E nós temos alguns psicólogos que estão disponíveis para ajudar, né? Tem eu, tem o Josemar, temos o Alga, a Mila. Temos ali parceiros ali também que nós indicamos, como o Dr. Edson e outros profissionais também, nutricionista, psicopedagoga, e também temos um outro psicólogo também que tem lá mais de 20 anos de experiência ali como supervisor. Então nós estamos sempre oferecendo esses serviços de saúde, de qualidade, e também a outra área, a área de educação dentro da psicologia mesmo. Nós oferecemos lives, como a gente está fazendo agora, oferecemos também cursos, grupos de estudo e até mesmo um grupo de terapia de grupo, nós também estamos fazendo, né, estamos oferecendo e estamos sempre disponíveis para poder ajudar a ensinar e levar também saúde. Temos o nosso site, é institutoressurgere.com e tem o próprio Instagram, vocês estão assistindo agora. E também se tiver alguma dúvida, algo, pode me chamar ali também no direct, eu vou estar sempre disponível para responder. Ok, acho que podemos então ir dando início. Então, vou desligar o meu áudio e vou ficar sobre o controle das mensagens. Então. Ok. Então, quero dar boas-vindas oficialmente então, ao doutor, nosso parceiro aí, né, que vai hoje ministrar essa live para nós, né? E peço que o senhor se apresente para quem está chegando, vai ficar gravado também, né? Então, todos possam conhecer o senhor e ficar também com essa parceria aí, profissional. Então, meu nome é Edson, eu sou médico, trabalho atualmente com psiquiatria infantil, trabalho no CAPS infantil de Eldorado do Sul e Sapucaia do Sul. Trabalho com adulto também, mas meu enfoque maior realmente com criança. É a área que eu mais me identifico assim também. E estou à disposição aí para a gente vai conversar um pouquinho, acho que sobre autismo. Eu acho que é algo que é preponderante que a gente comece a falar um pouco mais sobre isso, né? E vamos dar seguimento aí depois. Beleza, então. Eu também me apresentando rapidamente, sou Josemar Nunes, membro do Instituto Ressurgere, né? Psicólogo, trabalho na linha humanista e na linha terapia cognitivo-comportamental. Tenho trabalhado bastante, basicamente, com teleconsultas. Então, fico à disposição também aí dos colegas profissionais, né? E hoje nós temos também a alegria de, além do doutor estar conosco, né, doutor? Temos uma convidada que também vai se apresentar um pouquinho para nós antes de iniciar a live, isso? Obrigada pelo convite. Meu nome é Zaida, eu também sou médica, mas hoje estou mais como mãe de autista. Tenho uma filha de 4 anos, autista, e é um pouquinho para compartilhar a minha experiência, não tanto como médica, mas como mãe mesmo. Que alegria. Então, oficialmente, vamos começar a nossa temática de exposição hoje, né, doutor? A gente quer começar, então, com essa ideia de pensar no autismo, né, como uma questão de um desafio, né? Nós temos o desafio de reconhecer, de valorizar, né? E para reconhecer e valorizar uma pessoa com autismo, de modo especial as crianças, de modo especial, né, nós temos que passar por um processo de saúde, de avaliação, né? E eu queria que o senhor começasse falando para nós um pouquinho desse processo de avaliação, de como é que se identifica esse autismo, como é que se trabalha para saber se uma criança é normal ou não é, né, nesse sentido de ter autismo. Ok, doutor? Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Então. Bom,
primeiro ponto, acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho com esse conceito de normalidade. Eu não gosto muito do conceito de normalidade, né? Dizer que uma criança é normal e outra é anormal é um tanto pejorativo, no meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o conceito de... eu prefiro trabalhar com a questão de crianças neurotípicas e crianças atípicas, né? Eu acho que é um termo um pouco menos pejorativo, assim. E aí, o que são crianças neurotípicas e crianças atípicas? Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho sobre a questão, o que é o autismo ali. O autismo, basicamente, é uma doença do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente tem marcos de neurodesenvolvimento que a criança, com uma determinada idade, ela tem que atingir, né? Então, eu vou citar um pouquinho, assim, em relação a esses marcos, né? Então, no primeiro mês, a criança tem que reagir ao som, observar um rosto, né? No segundo mês, ela começa a apresentar o sorriso social, ela olha para o pai, a mãe, para as outras pessoas e dá aquele sorriso, né? A gente chama de sorriso social. Ela movimenta os membros, emite sons que não são bem específicos ainda, né? São mais vocalizações, né? Aí do terceiro ao quarto mês a criança já começa a segurar objetos, emite sons um pouco mais claros, ela já ri em tom mais alto, ela consegue levantar a cabeça, se apoiar nos antebraços, né? Do quinto ao sexto mês, então, ela começa a levar os objetos à boca, localiza som, né? E aí a gente já começa a observar se tem alguma alteração. Por exemplo, crianças que do quinto ao sexto mês já não conseguem ouvir o barulho, a gente tem que pensar também se não tem alguma coisa de audição, né? A criança do sexto ao nono mês, ela brinca do esconde-achou, que é aquela brincadeira que os pais fazem, né? Começa a duplicar sílabas, então falar papá, mamá, dadada, né? Sem um contexto ainda, né? Consegue sentar sem apoio, né? Do 10º ao 12º mês, ela começa a emitir som, imitar gestos, né? Então, muito similar às outras crianças, ou o que o pai, a mãe, o cuidador está fazendo. Já começa a andar sem apoio. Do terceiro mês ao 15º, ela já começa a apontar o que ela quer. Então, se ela quer água, ela começa a apontar, ela já começa a falar as primeiras palavras, né? Andar sem apoio e por aí por diante. Assim. Então, ela tem que atingir esses marcos. Se essa criança não atinge o marco, a gente diz que ela é uma criança neuroatípica, que ela tem uma falha no neurodesenvolvimento. Isso pode ser dado por vários motivos, né? Não é porque ela não atingiu esses marcos que a gente vai dizer que é uma criança autista, né? Ela pode ter simplesmente uma falha de estímulo, né? Então, assim, se o pai, a mãe ou o cuidador não estimula aquela criança, talvez ela tenha uma falha do neurodesenvolvimento também, tá? Mas, quando a gente fala em autismo, necessariamente a gente tem que ter, nos primeiros 3 anos de vida, uma alteração do neurodesenvolvimento, né? Então, ela tem que apresentar algum atraso nesse neurodesenvolvimento. O autismo, então, ele tem uma prevalência que vem aumentando nos últimos anos, né? Agora, atualmente, pelo CDC, o último levantamento ficou 1 para cada 36 crianças pode apresentar autismo, né? Isso é muito, muito grande, essa prevalência é muito alta, né? E por isso a importância de a gente falar um pouco mais sobre autismo também. E o que faz a gente pensar... a gente trabalha muito hoje em dia com a questão do espectro, né? Do transtorno de espectro autismo, é o TEA, né? Então, o porquê a questão espectral? Porque nem toda criança vai apresentar todos os sintomas iguais, né? Nenhuma criança é igual a outra, né? Então, assim, às vezes as mães chegam na consulta dizendo que a minha filha é muito diferente uma da outra. Ok, mas nem por isso ela é atípica, né? Nem por isso ela é uma criança anormal, né? Como aquele termo que eu não gosto muito ali.
Quais são as alterações, então, que uma criança de transtorno de espectro autista vai apresentar? Ela vai afetar principalmente habilidades de comunicação, interação social, e ela vai apresentar padrões de comportamentos repetitivos, né, restritivos e... Tu ia falar alguma coisa? Achei. Eu até ia lhe perguntar nesse sentido, quando o senhor fala em desenvolvimento das capacidades, habilidades, dá para identificar, por exemplo, a questão de desenvolver adiantado, acelerar, ou só o atraso? Então, normalmente a criança ela tem aqueles marcos ali para cumprir, né? Então, se houver um atraso, é mais fácil da gente identificar. Acelerado é mais difícil, assim, ele normalmente ele vai cumprir, ele precisa daqueles marcos para seguir, assim. Por exemplo, a questão da audição muito apurada pode ser um sinal. Fala a No audição, autismo, no caso, né? No autismo. é que o autista, ele tem não é que é uma audição muito apurada. Na verdade, o autista, ele tem uma sensibilidade muito mais forte à questão do barulho, né? Isso é uma característica muito clássica, assim, no autista. Que ele tem uma certa intolerância, não só ao barulho, né? Isso pode ser a um estímulo sensorial qualquer, pode ser ao frio, ao calor, né? Então, a gente diz que eles são crianças muito sensíveis, né? E ele tem necessariamente também pode apresentar algumas estereotipias, tá? Então, o que são estereotipias? São aqueles movimentos repetitivos que às vezes é comum aquela criança que se balança, faz aquele movimento do balançar, né? Alguns flappings, que são aqueles movimentos mais acelerados que eles fazem quando eles fazem assim, quando eles estão irritados ou quando eles estão felizes demais também, né? Eles podem apresentar aqueles flappings, né? Que a gente chama que são esses movimentos assim mais estereotipados, assim, que é muito comum no autista. A questão da seletividade alimentar também é muito comum. Então, aquela criança que gosta de comer só alimentos que são brancos ou que tem uma textura mais rugosa, né? E aí, 2 meses depois, ele não come nada que tenha branco e gosta e não come também nada rugoso e prefere outras cores. Então, ele tem essa dificuldade a gente diz que é a seletividade alimentar. Um padrão muito característico do autista, isso é algo que precisa aparecer, é a dificuldade de interação social. Então, são aquelas crianças que têm, que quando estão na creche, por exemplo, ou quando estão em casa e tem outras crianças em casa, eles não brincam com outras crianças, eles ficam mais no cantinho deles, a gente diz que eles brincam mais no mundinho deles, né? Eles ficam, não interagem, né? E às vezes, quando alguma outra criança tenta interagir, eles até rechaçam, não querem compartilhar assim, o brinquedo, né? E é uma característica muito comum assim, no autista. A intolerância ao barulho, então, e a outros estímulos sensoriais, né? A questão do caminhar na ponta dos pés também é um sintoma muito típico. Rigidez com mudança de rotina. Então, as crianças têm uma dificuldade de mudar de rotina. Se ele vai fazer um trajeto, por exemplo, para ir para a creche, e ele faz sempre aquele mesmo trajeto, tá tudo bem. Agora, se naquele dia o pai e a mãe mudou o trajeto, ele pode se desorganizar e fazer uma crise, por exemplo. E o que é uma crise? Ele pode se machucar, ele pode se autoagredir ou agredir o cuidador, né? E depois até quero pedir para a Zaida para a gente compartilhar um pouquinho assim, porque eu acho que a experiência dela é muito enriquecedora para a gente falar um pouquinho sobre essa questão e contenção de crise, né? Como é que são as crises, o que uma criança autista, o que faz uma criança ir para uma crise, né? E o que a mãe ou o cuidador pode fazer para conseguir controlar um pouco essa questão de crise. Não sei se a Zaida pode trazer um pouquinho da experiência dela para nós, assim, conversando e trazendo Sim. Como você estava falando, né, tem muitas coisas que podem desencadear uma crise na criança autista, desde justamente uma hipersensibilidade a um barulho, um som determinado que para ele
desconfortável. Luzes, estímulos luminosos podem também desencadear crise, lugares muito cheios de pessoas. Às vezes até a textura da roupa, às vezes a gente vai colocar uma roupa e, nossa, por que ela não quer vestir essa roupa? Simplesmente porque a textura pode ser um estímulo exagerado para a pele deles. Cheiros, qualquer coisa, mudança de rotina. Eu, particularmente, já vivenciei bastante com a minha filha a questão da mudança de rotina, essa questão do caminho para a escola. Se a gente tenta ir por outra rua, ela não quer atravessar a rua, ela volta para trás, ela vai no sentido que ela conhece. E eu acho que o mais importante é assim, os pais, principalmente, os professores, aquelas pessoas que interagem no dia a dia deles, é começar a identificar esses gatilhos, quais que são as coisas que nessa criança autista, porque como você bem falou, nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas sensibilidades. Então, assim, o mais importante é a gente identificar quais que são as coisas que podem gerar uma crise para ela e manejar isso, né? A gente vai manejando. Tem várias formas, as próprias terapias ajudam depois também para ajudar a dessensibilizar um pouco, mas também evitar esses momentos. Com eles funciona muito a questão de prever. A gente vai, antes de fazer as coisas, a gente vai falando, repetindo o que nós vamos fazer, em qual ordem que a gente vai fazer as coisas. E na hora que infelizmente, nem sempre já dá para evitar quando tem uma crise. O mais importante é, primeiro, buscar um lugar seguro, porque se está no meio da rua, vem carros, tem risco de acidentes. Então, tentar levar ele para um lugar seguro. E às vezes, dependendo do autista, nem sequer abraçar, nem tentar conter, porque às vezes esse toque, esse contato físico vai deixar ele mais irritado. Então, é muito importante conhecer bem a criança nesse sentido. O que vai acalmar? Tem crianças que se acalmam com uma música, tem crianças que se acalmam simplesmente deixando ele no cantinho e ele se autorregula. Então, isso que ajuda muito, conhecer bem a característica individual de cada um. E tentar, nesse momento, principalmente proteger a vida. Então, assim, evitar que se machuque, que possa machucar outros. Às vezes, falando nesse momento não ajuda, tem que esperar que se regule para poder conversar depois. Mas o ponto principal é tentar conhecer o que desenfoca ele, o que pode desorganizar essa pessoa, para então organizar a rotina de forma tal que não seja exposto tanto. Uhum. Legal. Muito obrigado, Temos Zaida, uma pela contribuição. Já Já quero temos nossa lançar, primeira então. perguntinha ali, ó. Podemos responder ela Beleza. agora? Já ia Aproveitar? Já ia lançar para o doutor agora, Daniel. Pode Tranquilo. Pode falar, Josemar. Então, assim, a gente já podia lançar o segundo tema já da definição conceitual, né, doutor? Do que é o autismo de forma conceitual. E, ao mesmo tempo, você já responde a perguntinha ali, após a definição, né? Que é a ideia de como se incluir uma criança no ambiente escolar, com autismo, né? Uhum. Qual a forma de inclusão? Então, já parte do segundo tema, já respondendo para nós. Tá. Perfeito. A questão da inclusão da escola é algo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, até depois no final eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos direitos que as crianças têm e os pais de autistas têm, né? Mas falando um pouquinho sobre essa questão da escola, eu acho que é importante fazer a adaptação, né? Então, assim, não adianta a gente forçar uma criança autista, né? Então, assim, não adianta obrigar ela a chegar lá e querer que ela fique já no primeiro momento na escola, porque ela não vai, ela precisa, lembra da rotina, né? Ela precisa de rotina. Então, assim, ela não está acostumada com a escola, e aí a gente quer iniciar uma escola, ali a primeira série, a creche, e colocar ela lá com pessoas diferentes, com crianças diferentes, com barulho diferente, e ela vai se desorganizar. Então, assim, é importante que no primeiro momento a mãe e o pai possam ficar junto na escola ou na creche, né, fazer uma adaptação, às vezes precisa ficar só um meio período e aos poucos vai aumentando, né, gradualmente aquele período em que ela fica na escola, para que aquilo comece a ser uma rotina para ela.
A partir do momento que aquilo começa a se tornar uma rotina, ela entende que está tudo bem, e aí ela vai querer continuar fazendo a escola. Isso não é só com a escola, isso é com as outras coisas também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as terapias também, que também no primeiro momento é muito desagradável, porque quebra a rotina dela, não é acostumada com isso. Então, às vezes até na própria rotina na terapia ali que ela vai começar a fazer, para estimular ela também vai se desorganizar. Então, acho que assim, no contexto escolar, eu acho que é importante que ela seja adaptada, devagarinho, gradualmente, porque aí aos poucos ela vai tornando aquilo como rotina e fica mais fácil para ela se adaptar. Eu vou falar um pouquinho depois em relação, eu não sei se a pergunta foi direcionada mais a isso ou a questão da monitoria escolar, talvez tenha sido relacionada a isso também. A gente vai falar um pouquinho sobre monitoria escolar, que é um direito do autista, né? E ele tem uma legislação que fala da questão de ficar um monitor, né, ou um atendente de escola que fique junto com aquela criança para poder organizar, para poder tornar aquele ambiente um pouco mais tranquilo, né? Então, tem crianças que têm... A gente vai falar um pouquinho sobre níveis de suporte também. Então, tem crianças que têm um nível de suporte mais leve, né? E isso acaba sendo mais fácil de adaptar, mas tem crianças que são muito desorganizadas, que têm um nível de suporte mais grave, assim. Isso é mais difícil de adaptar numa escola também. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso agora, que é a questão dos níveis de suporte. Então, quando a gente fala da questão espectral, é justamente isso. Então, existem níveis de autismo, né? Então, assim, é como o espectro funciona do nível 1, que é o mais leve, né? É aquela criança que tem pouca dependência, né? Ela não tem atraso cognitivo, então é aquela criança que se desenvolve normalmente na escola, né? Ela não tem um atraso em relação aos pares, mas ela tem uma dificuldade de interagir, né? Então é aquela criança que vai para a escola, fica no cantinho dela, ela aprende o que a professora está passando, mas ela fica no canto dela. Ela não consegue interagir com as outras crianças, ela não consegue fazer amizade, né? Então, mas ela consegue se desenvolver normalmente. O nível 2 suporte e aquela criança que fala, ela não tem atraso na fala. Uhum. Só comentar que foi o Gerardo Daniel que lançou a perguntinha para nós ali, o outro se chama Daniel também, né? Tá. Então, se o senhor se sentir-se bem atendido na resposta, caso queira, pode complementar, lançar uma nova pergunta que a gente complementa para o senhor, tá bom? Fique à vontade, obrigado. Tá. Pode seguir, doutor. Tá. E o nível 2 de suporte já é aquela criança que tem um pouco mais de dependência, né? Então precisa de uma ajuda maior dos pais, né? E tem um atraso na fala. Então é aquela criança que necessariamente não fala. Então a gente chama de averbal, né? Porque ela não consegue expressar através da fala o que ela deseja. Então é aquela criança que vai apontar o que ela quer, ela pede... quando vai pedir água, por exemplo, ela vai apontar dizendo que ela quer a água, mas ela não vai verbalizar. E também o nível 3 de suporte, que é aquela criança que tem já um pouco... Essa é o nível mais grave de suporte, que a gente diz que é aquela criança que não tem autonomia para fazer as coisas. Então, é aquela criança que não vai conseguir tomar um banho sozinho, às vezes não vai conseguir se alimentar sozinha, então ela depende muito dos pais, né? É uma criança que normalmente tem uma certa agressividade um pouco maior, às vezes não usa fralda, às vezes é uma criança que tem 10, 12 anos e ainda usa fralda, ela não conseguiu desfraldar. Então, é um nível de suporte mais avançado. Essas crianças são aquelas crianças que são bem mais dependentes. Então, tem esse nível de suporte, eu acho que é importante, o espectro, né, do autista, basicamente a gente trabalha com essa questão espectral. Assim. E o mais comum, doutor, é nível 2, nível 3, o mais rotineiro, porque dá a impressão que o mais é o nível 2, o não verbal, né? Estaria certo? Sim, a gente tem muito paciente nível 1 de suporte, assim, mas ela fica... O nível 3 é o mais raro, assim. O nível 2 tem bastante, mas
O nível 1, eu acho que, na minha impressão, a grande maioria é nível 1 de suporte, assim. São aquelas crianças que acabam verbalizando, que têm uma certa independência, consegue ter uma autonomia maior, assim. E para complementar, essa questão dos níveis que o senhor está trazendo para nós aí, varia quando é a pessoa adulta? Ou esses níveis é só para a criança ou também vale para o adulto também? Não, vale para criança e vale para adulto, né? O que acontece normalmente, e a gente vai falar um pouquinho depois, é justamente de acordo com o estímulo, né? Eu acho que isso é importante trazer o porquê da gente fazer esse diagnóstico precoce com a criança. Então, tem crianças que são diagnosticadas ali com 5, 6, 7, 8 anos, e isso é muito ruim, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar a criança, melhor vai ser o estímulo que essa criança vai ter, né? As terapias multidisciplinares, em que ela vai poder regredir de nível. Então, a criança nível 3 de suporte, ela pode passar para o nível 2. A criança nível 2 de suporte, ela pode passar para o nível 1 de acordo com os estímulos. E quanto mais cedo a gente estimular essa criança, melhor é o resultado para ela. Ok. Perguntas tem aqui? Não, né? Então podemos seguir. Tem uma outra temática que é importante, acho que você já comentou um pouquinho também, né? Que é a conexão de como avaliar a criança com TEA. Como podemos avaliar, né? É possível fazer esse diagnóstico precoce? Como é feito essa avaliação? Então, a gente tem algumas escalas, né, que a gente usa para fazer esse diagnóstico, mas não são escalas que são elas são sugestivas, né, em relação à questão do autismo. Então, elas vão dar uma sugestionabilidade que tenha, mas o diagnóstico ele vai ser firmado mesmo por um especialista, seja um neurologista pediátrico ou por um psiquiatra pediátrico. Quando fica naquela dúvida se aquela criança tem ou não autismo, é possível que faça também um teste que a gente chama de psicodiagnóstico. São psicólogos, normalmente, que fazem, são psicólogos especialistas que fazem uma avaliação psicodiagnóstica. São uma série em torno de 5 a 8 consultas, onde a criança vai passar por uma bateria de avaliações, né, para fazer um diagnóstico mais aprofundado, assim. Então, quando aquela criança fica naquele limiar ali em que a gente fica em dúvida se essa criança tem autismo, se ela não fecha todos os critérios, às vezes vale a pena a gente encaminhar para fazer um psicodiagnóstico e poder esclarecer um pouquinho melhor. Ok. Eu acho que nesse ponto ajuda bastante a questão da escola também, porque às vezes tem comportamentos, essa questão da interação com outras crianças que na consulta o médico não consegue avaliar. E aí o próprio relato das professoras, da observação que elas fazem no dia a dia, ajuda bastante também. Perfeito, Zaida. Normalmente, quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente sempre pede um parecer, tem o relato dos pais, né, e a gente faz a avaliação ali da criança. Normalmente a sala do psiquiatra infantil e do neurologista infantil é cheio de brinquedo, né, então é aquela criança que chega e vai brincar, e a gente vê lá, o brincar é muito peculiar, assim. Então, é aquela criança que senta e começa a enfileirar os brinquedinhos lá, e eles brincam, às vezes, com brinquedos atípicos, né? Às vezes é papel, às vezes é um parafuso, e deixam a bola de lado, a boneca de lado, e eles vão brincar e eles pegam as pecinhas de xadrez, por exemplo, do jogo de xadrez, e começam a enfileirar, né? Ou e ele fica no cantinho dele lá, brincando, né? Isolado. E a gente, além dessa avaliação na própria sala, né, da consulta, a gente também sempre pede um parceiro da escola, né, como a Zayda falou, para que a gente possa entender como é que essa criança é. O brincar peculiar, né, a forma como que ele faz, não pode ser só num ambiente. Então, se aquela criança ela faz só em casa, tem o relato da mãe, mas na escola ela não apresenta aquele relato, não é uma criança que a gente pode enquadrar classificar como autista ali, porque realmente pode ser alguma alteração comportamental, né? Então,
a gente tem que entender bem, não adianta a gente ter só uma impressão dos pais, né? Às vezes a fala dos pais não é a realidade do que acontece em outros ambientes. Isso. Uhum. Então, questão do brincar, então tem uma forma específica de brincar, do autista e de uma criança, entre aspas, normal, que o senhor não gosta do termo, né, doutor? Mas só para a gente poder conversar, né? Então, o que seria um brincar normal, né? E o que seria um brincar que você olha e observa que tem sinais de autismo. É possível identificar? Sim. Na própria consulta, às vezes a gente acaba percebendo aquela criança que senta e começa a fazer um determinado brincar diferente, né? E acho que a Zay até trazer um pouco sobre a experiência dela, acho que pode enriquecer a live aí. Acho que assim, umas características que a gente consegue ver é que inicialmente eles não têm um brincar simbólico. Tipo, a maioria das crianças, na medida que vão crescendo, eles, tipo, se você dá um copinho, ele vai fazer de conta que tá bebendo, ou vai pegar a boneca e vai ninar a boneca. E a maioria dos autistas não tem esse brincar simbólico. Às vezes eles gostam mais de escutar os barulhinhos que faz o objeto quando cai, então eles vão jogar os brinquedos para o chão para escutar o barulho, ou simplesmente, como o Edson falou, eles alinham os objetos, enfileiram os objetos, os brinquedos. Mas acho que o mais chamativo é isso. Eles não fazem o brincar simbólico, mesmo estando sozinhos. Outras crianças neurotípicas, quando estão sozinhos, não tem outra criança para brincar, eles fazem o brincar simbólico. Se você dá para eles um joguinho de cozinha, eles vão fazer de conta que estão cozinhando, que vão comer, dar uma comidinha para o boneco. E a maioria dos autistas não fazem isso. Então é uma coisa que a gente consegue perceber. Nossa, meu filho, tipo, eu dou uma boneca e não se interessa pela boneca. Minha filha, ela prefere os bichinhos. Então, assim, essas coisas que são diferentes das outras crianças. Um exemplo Ok. é assim, entrega um carrinho para uma criança autista, ele não vai brincar com o carrinho, andar com aquele carrinho. Ele vai pegar o carrinho, vai virar de ponta cabeça e vai ficar brincando com a roda do carrinho. Então, o problema, o brinquedo não é o carrinho, é a roda do É carrinho a que ele se roda. interessa. É diferente. Entendi. Beleza, então. Bom, então passando por uma questão bem interessante também, doutor, a gente tem visto aí atualmente na sociedade que muitos adultos estão sendo diagnosticados tardiamente, né? Adultos que não foram acompanhados, provavelmente não tiveram um acompanhamento, uma atenção. Então, eu queria lhe perguntar qual é a importância do diagnóstico precoce. Então, a importância do diagnóstico precoce basicamente é pela questão da psicoestimulação precoce, né? Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar essa criança, mais cedo a gente vai conseguir estimular ela. E aí a gente vai ter várias terapias que são específicas para autismo, né? Que vão acabar melhorando e a gente pode regredir esse nível de suporte, né? Então, a criança pode passar de um nível de suporte para outro. Tem condições de fazer um trabalho de evolução. Com certeza, com certeza. Evolução mais na ideia cognitiva, é isso? Isso. A criança, quando é estimulada, por exemplo, tem aquela criança que é nível 2 de suporte, que ela não fala, né? Então, a partir do momento que ela começa a ser estimulada com um fonoaudiólogo, por exemplo, ela começa a falar. E isso é muito enriquecedor para a gente ver que... Porque, às vezes, a mãe da criança autista, e que é nível de suporte 2, que não consegue falar, então é uma criança que tem 4, 5 anos e ainda não fala. E aí, quando ela começa a ser estimulada pelo fonoaudiólogo e ela começa a falar, é como se aquela criança estivesse nascendo de novo, né, Zaida? Eu acho que isso É uma festa. é uma festa. Exatamente. E basicamente, Então, quanto mais cedo a gente pegar esse diagnóstico, fizer esse diagnóstico, mais cedo a gente, mais estímulo precoce, a gente consegue melhorar essa criança. acho muito importante essa questão que o senhor está trazendo para nós, né, porque tem muitas pessoas que não são bem informadas do tema, do assunto, do problema, né? E acabam achando que o autista não tem solução, entre aspas, né? Não tem remédio, né? E acaba muitas vezes esquecendo que é possível reverter muitas coisas
muitos sinais, né, atrasados cognitivamente, né? A definição, a criação das habilidades sensoriais, habilidades cognitivas, o neurodesenvolvimento que o senhor tem falado, tudo isso é possível com o diagnóstico Com precoce. certeza. E também o contrário, tá? Então, assim, se a gente tem, por exemplo, pais que não são tão atentos, né, que não estimulam ou que não valorizam essa questão, a gente pode regredir. Então, a gente pode ter um autista, por exemplo, nível suporte nível 1 ali, que é uma criança que fala, ela pode acabar regredindo, indo para o nível de suporte 2, nível de suporte 3, por falta de estímulo, né? Então, a gente pode acabar tendo um prejuízo no neurodesenvolvimento. O momento ideal da gente fazer esse estímulo é enquanto ele é pequenininho, porque aí a gente consegue estimular essa criança e melhorar ele. Ok. Daniel, tu está ouvindo? Quer fazer a pergunta para nós ali do colega? Temos mais uma pergunta e todos os autistas possuem os mesmos comportamentos ou depende do nível de suporte? Então, os autistas, na verdade, a gente trabalha com essa questão espectral mesmo, assim. De acordo com... nenhuma criança é igual a outra, né? Então, o autista também pode não ser igual ao outro. Então, nem todo autista, por exemplo, vai andar na ponta dos pés, né? Nem todo autista vai ser agressivo, né? Às vezes tem um estigma de que todo autista é agressivo, por exemplo. Não necessariamente, né? A gente vai ver depois ali que nem todo autista precisa usar medicamento, por exemplo. Às vezes, as terapias vão ajudar muito mais do que medicamento, né? E o comportamento deles também vai variar de acordo com o espectro, né? Então, tem crianças que vão apresentar os flaps, por exemplo, que é aqueles movimentos, né, que vai ter estereotipias mais marcados, tem outros que não. Tem outros que vão apresentar mais uma alteração de interação social, mais uma alteração na fala. Então, tem alguns marcos que precisa ter, mas nem todos os comportamentos estão presentes, às vezes. Legal, muito bom. Doutor, vou passar para outra questão que é bem importante também, que todo mundo gostaria de saber, né, que é a ideia do tratamento. Há um tratamento para o autismo, pensando numa questão de medicina mesmo, né? O que a medicina indica, de que forma, de que maneira, qual a prática? Vamos nesse ponto de tratamento, então. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de tratamento é que nem sempre tratamento significa medicação, tá? Nem todo autista precisa de remédio. O remédio, normalmente no autista, vai ser basicamente para a gente tentar diminuir a agitação, a agressividade, aquela autoagressividade, que é aquela criança que se machuca ou machuca o coleguinha, né? E aí sim, a gente precisa entrar com algum medicamento para segurar um pouco essa agitação, essa autoagressividade, né? Essa questão de irritabilidade maior, assim, às vezes precisa entrar com medicação. Outra questão que acaba interferindo muito, e eu não cheguei a comentar antes ali, é a questão do sono, né? Normalmente a gente tem problema no sono. Criança autista normalmente dorme mal. E aí, às vezes, é preciso entrar com medicação. A gente tem algo que é muito, muito bom e que é natural, que é a melatonina, que às vezes responde muito bem, a autista responde muito bem à melatonina. E é algo que ajuda muito. Num primeiro momento, às vezes já é suficiente para a questão do sono, né? Alguns autistas que têm um pouco mais de agressividade, que têm um pouco mais de irritabilidade, às vezes uma desorganização funcional, assim, também. Aquelas crianças que acabam não se organizando, às vezes precisa entrar com medicação, sim, e aí são medicações específicas para a questão do autismo ali. E também trabalhando nessa questão do conceito de tratamento, eu acho que, assim, muito além do que medicamento, a criança precisa dos estímulos, né? E aí, o que é os estímulos que essa criança vai ter? A gente trabalha com um conceito de multidisciplinaridade, né? Que é a questão de terapeuta ocupacional, o psicólogo, né? O fonoaudiólogo para aquelas crianças não verbais que precisam de um suporte maior ali também para a questão da fala, para desenvolver a fala.
existe uma terapia bem específica para autista, que é a terapia ABA, né? Musicoterapia ajuda também. Eu acho que se a Zaida puder trazer um pouquinho da experiência dela, eu acho que seria interessante também para a gente falar um pouquinho sobre as terapias, assim, Eu vou, alternativas. antes da Zaida um pouquinho, eu vou lançar uma perguntinha para o senhor, de um estudo de caso aqui, com uma colaboração de uma ouvinte nossa, né? Ela traz um estudo de caso para o senhor avaliar. Ela diz assim: meu primeiro filho tem 9 anos, mas quando eu era pequeno, quando ele era pequeno, andava na ponta dos pés. Não gostava de volume alto e é super inteligente. Aprendeu inglês muito cedo. Brinca com crianças menores. Como é que a senhora avalia essa questão? Então, é difícil avaliar só por alguns dados, assim, né? Então, assim, não tem como a gente dizer que essa criança é autista, né? A gente tem que poder avaliar com uma certa cautela, né? Ela tem alguns traços, né? Como a gente viu antes ali, falou um pouquinho sobre os sintomas e os sinais que essa criança apresenta, ela tem alguns traços, sim, mas não dá para a gente conseguir fechar um diagnóstico só por alguns traços. A gente pode dizer que ela tem um traço autista, mas não dá para fechar um diagnóstico sem fazer uma avaliação melhor, assim. Sim, sim. É bem interessante o que o senhor fala, porque como ela disse para nós, ela complementou ali dizendo que não foi diagnosticado, ela é apenas suspeita. Isso. Porque, às vezes, tem outras questões de neurodesenvolvimento que também acaba tendo sinais e sintomas semelhantes também. Sim. Um outro caso, doutora, a Jéssica traz para nós aqui, ela diz assim, o autismo na adolescência, ela fala que a filha é suporte 1, tem 12 anos, está bem difícil esta fase. Como lidar? Então, aí a gente tem o problema da questão da adolescência, né? Que acaba... Adolescência é difícil mesmo se não for autista. A adolescência é difícil mesmo para crianças típicas. Então, imagina para uma criança neuro que é atípica. Então, a gente tem uma dificuldade muito maior. A questão hormonal, né? A questão de mudança de rotina. Ela está mudando o corpo e ela não consegue entender naquele momento o que está acontecendo com ela. Então, assim, acho que como lidar com isso? Conversar. É aquela criança que tem que ser conversada, tem que ser explicado o que está acontecendo, né? É uma criança que precisa passar por uma psicóloga, acompanhar com um psicólogo também, para poder ajudar bastante aí nesse momento que a adolescência na criança autista sempre é mais complicada. Certo, legal. Continuando ainda da outra colega anterior, né, ela vai falar que o segundo filho dela, desde bebê, não dorme bem. Mexia mãos e pés muito rápido e é amoroso, porém muito bravo. Irritado, gosta de mexer nos olhos das pessoas e nenhum dos dois falaram antes dos 2 anos e meio. Nem o primeiro que ela comentou, nem o atual que quando era bebê, né? Uhum. Como eu falei antes, esses traços não dá para a gente caracterizar. E às vezes tem aquela questão que a gente falou ali antes, que quando tem a dúvida de se essa criança é autista ou não, ficou naquele limiar que tem alguns critérios, mas não fechou todos os critérios, acho que vale a pena fazer um teste psicodiagnóstico, que aí vai esclarecer melhor, assim, porque tem outras alterações de neurodesenvolvimento que também cursam com sintomas parecidos. Hoje nós estamos falando de autismo, mas tem pacientes, por exemplo, que tem crianças, né? A forma de falar paciente já está colada na gente. Mas assim, tem crianças, adultos que têm um quadro bem parecido, muitas vezes confunde que é um transtorno de processamento sensorial. Ou seja, é a pessoa que consegue sim interagir, brincar com outras crianças, mas tem sensibilidade a comidas, a texturas, a temperaturas. Então, às vezes pode ser confundido mesmo com autista. Não chega a ser um autismo, mas
E hoje em dia a gente vê bastante também, né? Essas questões. Mas sempre tem que ter uma avaliação multiprofissional para poder chegar no diagnóstico. Isso. Uhum. Como o doutor falou, né, é necessário o psicodiagnóstico, né? Alguns sinais podem parecer, mas não quer dizer que seja, né? Tem algumas Sim. crianças assim que são muito clássicas assim, né? E aí é mais fácil de fazer o diagnóstico, mas tem crianças que não tem todos aqueles traços e aí a gente, quando fica na dúvida, é melhor fazer um psicodiagnóstico porque quando a gente dá um diagnóstico, coloca um CID para aquela criança, a gente está dizendo um diagnóstico que ele vai carregar para a vida toda, né? Então, seja com alguns benefícios que a gente vai trazer depois, mas seja com estigma também, né? Quando a gente coloca um diagnóstico de autismo, tem sempre um estigma, né, em relação a isso. Então, a gente tem que ter muita cautela na hora de dar um diagnóstico de autismo também. Ok. Doutor, eu vou lançar mais uma pergunta e depois vamos dar continuidade no tema, tá bom? A próxima questão, ela vem do outro colega que está nos ouvindo também aqui, e ela pergunta assim: todo autista possui uma alta habilidade? Não, essa pergunta é interessante. O conceito de alta habilidade, então, é um conceito que a gente fala de algo que é algo mais novo, assim, que está sendo falado mais agora, que é a questão da superdotação, né? Essa questão são aquelas crianças que a gente diz que são as crianças prodígios, né? Que são extremamente, que têm um QI mais elevado em determinadas áreas. Então, são aquelas crianças que são eu tenho uma criança que eu acompanho, por exemplo, que ela tem 6 anos e ela fala inglês e fala russo. Ela não fala. E aí, o pai e a irmã, que é um pouco mais velha, não falam nem russo, nem português, nem inglês. E como a gente explica, ela tem um desenho que é em russo e ela aprendeu jogando no desenho. Só que, assim, não é esperado que uma criança com 6 anos saiba russo, né? Então, assim, é uma criança que é nível de suporte 1, né? E essa é a resposta para a pergunta. Então, normalmente, quando tem autohabilidade, a gente não vai encontrar uma autohabilidade, normalmente, numa criança de nível de suporte 2 ou nível de suporte 3. A gente vai pensar sempre em nível de suporte 1, que é aquela criança que tem uma desenvoltura maior, assim, para conseguir ter uma alta habilidade também. Legal. Obrigado pela explicação. Então vamos passar para um outro ponto importante da temática de hoje, que é as terapias. Como abordar as terapias para lidar com o autismo, né? Uhum. Eu acho que a Zaida ia comentar um pouquinho sobre as terapias, né, Zaida? Sobre a questão como é que falar um pouquinho sobre a terapia ABA também. Eu acho que a experiência dela, eu acho que é enriquecedora para nós aí. Vai lá, Zaida. Então, como já Edson tinha falado, a estimulação para o paciente autista, para a criança autista, geralmente vem em equipe multifuncional. Então, geralmente são terapias multiprofissionais. Vai ter terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Musicoterapia ajuda bastante, dependendo da criança. Só que, hoje em dia, tem evidências de que, vamos dizer assim, a ciência que está dando melhores resultados enquanto a estímulo, a tratamento para autismo é a ciência ABA, que é uma ciência, as siglas têm a ver com os termos em inglês, mas levando ao português seria uma ciência aplicada ao comportamento. Então, assim, a maioria dos problemas dos autistas tem a ver com rigidez comportamental. Então, tem a ver com o problema deles na hora de se comportar no ambiente social. E essa terapia ABA, ela busca isso, busca melhorar essa rigidez. Geralmente, o melhor que tem... Eu vou falar da minha experiência. Nós fizemos o diagnóstico da minha filha muito cedo, graças a Deus. E a primeira indicação foi assim, vai fazer fono, vai fazer TO, vai fazer psicólogo, mas cada um por seu lado. E isso não funcionava. Não funcionou.
porque cada um trabalhava coisas diferentes, com técnicas diferentes, e justamente eles são, a pessoa autista é muito de rotina, e muito de prever o que vai acontecer. Se uma pessoa se comporta de uma forma e a outra de outra, eles não conseguem entender. E o melhor que tem a terapia ABA é que eles fazem esse trabalho em equipe. Então, assim, todo mundo tem o mesmo projeto e é uma terapia muito individualizada. Então, é avaliar esse indivíduo, justamente porque dentro do espectro todos são diferentes. Então, avalia esse indivíduo e a gente traz um plano para esse indivíduo. Como que vamos trabalhar, quais que são as áreas que têm que ser trabalhadas e como para ele é mais fácil. Por exemplo, a minha filha adorava cantar, ela tinha uma ecolalia de que passava o tempo todo cantando. A gente conseguiu, através da musicoterapia, começar a melhorar partes do comportamento dela. Tem outras crianças que preferem ter experiências com tinta, então vamos usar aquilo para modificar e reforçar as ações positivas. Então, isso que hoje em dia está dando mais resultado, a questão da terapia ABA. E porque eles visam muito isso, reforçar os comportamentos positivos e, ao mesmo tempo, diminuir as estereotipias que possam ser prejudiciais, porque nem toda estereotipia é ruim. Como o Edson falou, tem estereotipias que são quando eles estão felizes, e isso não atrapalha o desenvolvimento deles. Tem estereotipias que podem ser ruins para a criança, ele pode se machucar. Então, a gente tem que trabalhar nisso também. E a importância das terapias é isso. Uma coisa que hoje em dia está sendo muito difícil, vamos ser honestos. Hoje em dia é muito difícil conseguir todas as terapias que os autistas precisam. A terapia ABA é basicamente a base para tudo. Isso? Sim, ela é assim, tem várias vertentes, tem várias técnicas, várias, vamos dizer assim, modalidades que hoje em dia se aplicam, mas a que mais resultados evidencia hoje no mundo todo é a ABA, é a ciência ABA. Justamente porque, como a Zayda falou, é algo que é um trabalho em conjunto, né? Quando coloca o psicólogo numa clínica, o terapeuta ocupacional na PAI, o fonoaudiólogo em outro local, e aí cada um trabalha, às vezes atrapalha mais aquela criança, porque a criança tem um estímulo, mas não é um estímulo conjunto e acaba atrapalhando, né? E aí, nesse caso, doutor, porque... a terapia ABA, ela acontece em um local específico com toda a equipe, é isso? Sim, a terapia ABA, ela geralmente acontece num local específico e ela tem a maioria das vezes é um psicólogo que ele é vamos dizer assim, o chefe da equipe, para que todo mundo consiga entender. Ele é o chefe da equipe, eles fazem entre todos essa avaliação da criança e esse chefe de equipe, ele vai se comunicar com todos. Então, assim, a cada certo tempo tem um retorno, vamos ver em que área que vamos trabalhar. E todo mundo, tanto a fono, como a fisioterapeuta, como a psicóloga, todo mundo vai trabalhando a mesma área, desde suas especializações, mas vão trabalhando com o mesmo objetivo. Porque quando a gente faz essas terapias separadas, é uma coisa que nós vivenciamos como família. Vamos supor, a fono está trabalhando a questão de apontar e a TO quer trabalhar o desfraude. Não dá, não funciona. Tem que ir trabalhando as mesmas coisas, as mesmas áreas juntos, em conjunto, porque é muito difícil para eles entender. Então, assim, quando eles trabalham juntos e têm o mesmo reforço, uma coisa que eu falo muito com a equipe que trabalha com a minha filha, por exemplo, se ela faz uma atividade com a fono e quando ela termina, a forma de reforçar positivo é parabéns, muito bem, beleza. E aí, quando ela vai para a fisioterapeuta, ela faz um monte de exercícios com a fisioterapeuta. E quando ela termina, a fisioterapeuta dá uma bala, coisa que a gente não faz, não, mas colocando como exemplo. Quando ela voltar na fono, ela não vai querer fazer a atividade que a fono fez, porque ela quer receber uma bala.
porque ela quer aquilo que dá um prêmio melhor para ela. Então, o importante da gente trabalhar em equipe é isso, que todo mundo faz o mesmo reforço positivo. E também é importante a comunicação e a orientação para os pais, porque as terapias são 45 minutos, se dá sorte. Então, quem que é o terapeuta 100%, 24 horas, 7 dias da semana, são os pais. Então, tem que ter uma equipe. O melhor para o desenvolvimento do autista é que a equipe de terapeutas que está acompanhando tenha uma boa comunicação com os pais e oriente os pais, para que os pais repliquem em casa o que é feito na terapia. Porque 45 minutos não dá para uma criança se desenvolver. Ela se desenvolve o tempo todo. Então, os pais têm que estar envolvidos e orientados. Bom, nesse sentido, eu até vou cortar o doutor um pouquinho aqui para colocar a questão, né? Doutora Zaida, quero que a senhora fale um pouquinho do seu testemunho como mãe, então, agora. Como é que é a rotina da mãe de uma criança autista? É uma loucura. Mas, assim, a família toda que convive diariamente com a criança autista acaba virando um pouquinho autista. Nesse sentido de quê? Porque a gente acaba estabelecendo justamente uma rotina a ser seguida. Então, de repente, eu não preciso uma rotina, eu não tenho essa rigidez comportamental, mas para ela é importante. Então, desde a questão do sono, a questão de despertar, geralmente sempre despertar na mesma hora, trocar roupa, tira pijama, colocar roupa, mesmo que seja para ficar em casa, tem que fazer isso, para ela entender que amanheceu, começou o dia. Então, tem que fazer isso. Estabelecer horários para as comidas, para o banho, tudo tem que ser horário. E a questão de a predictibilidade, tipo assim, a gente fala com antecedência o que vai acontecer. Então, a gente vai dar um passeio. Então, meia hora antes, a gente já está falando: olha, nós vamos passear, nós vamos lá no parque, não pode ficar longe de mamãe e de papai. É aquela questão de a gente virar papagaio. Tem que estar repetindo a mesma frase várias vezes. Então, vai sair, até chegou a hora de sair. Então, vamos lá, falamos que íamos no parque, vamos no parque. Então, assim, essa é a rotina. Tudo é. Assim, eu falo, mas tem momentos difíceis. Tem momentos que mesmo fazendo isso tudo não funciona, é claro. Mas assim, principalmente isso. A questão do sono, que o Edson fala da melatonina, eu acho que foi uma das coisas que mais golpeou, mais bateu na nossa família. Minha filha era das que dormia meia-noite e acordava 3 da manhã e não dormia mais. E isso acabou esgotando muito. E melhorou justamente com a rotina. Chegou um ponto que foi necessário sim entrar com medicação, que aí vou deixar para o Edson depois falar um pouquinho. Mas principalmente com a rotina. A rotina de todo dia, na mesma hora, faz a mesma sequência de atividades. Então, todo dia, 8h30 da noite, a gente desligava as luzes, escova os dentes, lê um livro, toma os remédios, vai dormir. Ele assim, todo dia tinha que ser na mesma ordem e nos mesmos horários. Até que justamente hoje em dia, ela sozinha, 8h30, pega a mãe da mão, vai para a geladeira, toma o remédio, vai para a cama. Mas se for um trabalho duro. Então, a rotina dos pais autistas é difícil. Às vezes não temos tempo para nós mesmos. Mas a gente vira assim, tem que ser muito, muito rotina mesmo, assim, repetir as mesmas coisas, as mesmas falas, as mesmas ações todos os dias até eles entrarem nesse ritmo. Bom, grande alegria o pessoal estar compartilhando aqui do seu testemunho, que é muito importante, né? E agradecer muito a sua fala, né? Com certeza é a terapia da mãe, né? Além de ser autista, é a terapia do amor de mãe, né? Com certeza. Doutor, quer complementar? Eu acho que isso é muito interessante, assim, porque a gente estava conversando com a Zaida, né, que é extremamente atenciosa e envolvida no processo terapêutico da filha, né? Mas a gente tem muitas mães que não têm essa mesma disposição e às vezes também não tem toda essa estrutura de poder tratar a criança, né?
Então, assim, às vezes é muito mais difícil, né? Quando não se tem um suporte maior, né, para poder fazer as terapias, né? Às vezes não tem não consegue, a mãe precisa às vezes largar o emprego, parar de trabalhar para poder cuidar dessa criança, porque é aquela criança que não consegue ficar na creche, né? Ou aí ela deixa na vizinha, a vizinha não consegue dar conta. Então a mãe para de trabalhar, às vezes, normalmente tem o pai ou a mãe acabam não trabalhando para poder cuidar daquela criança, né? Então é muito difícil. A rotina do pai autista, da mãe autista, é muito difícil, porque ele acaba se envolvendo muito, né, no cuidado, seja para levar nas terapias, seja para poder fazer o cuidado mesmo em casa, poder estimular as rotinas, né? Então é sempre muito difícil, né? Essa experiência são a experiência que eles trazem também no consultório, que acaba sendo bastante pesado para o pai e a mãe autista. E pelo SUS, a gente tem uma dificuldade maior, assim, principalmente em relação às terapias, né? O atendimento é feito pelo SUS, no CAPS mesmo, quando tem quando não tem um serviço privado, mas as terapias, às vezes, em alguns casos, a PAI dá um suporte, né? A gente, em alguns locais, tem um centro de atenções específicos para autista, que também dão um suporte, mas nem sempre essas terapias são individualizadas, como a Zaida trouxe, e às vezes até a melhora da criança depende muito mais dos pais, né? Muito mais do envolvimento dos pais do que do próprio sistema, né? Que às vezes é falho com o autista. A doutora Zaida falava para nós como mãe, né, da questão de criar rotina dentro de casa também, né, pijama, da hora de dormir, da hora de comer, de passear, né. E creio que o senhor também, como doutor psiquiatra infantil, né, talvez veja a questão do sono como mais problemática, quem sabe, né? Tem uma mãe, a colega nossa está comentando no grupo aqui, no debate, no nosso bate-papo, sobre a questão da dificuldade do sono, né? Que a criança dela acorda às 3 da manhã ou 2 da manhã, dificuldade para dormir depois, né? Como é que o senhor, como psiquiatra, recomenda esses casos aí? Então, inicialmente a gente tenta entrar com a melatonina, que é algo natural, né? É algo que é mais tranquilo, assim, para poder dar um suporte para essa criança, mas às vezes, quando tem algum comportamento mais disruptivos, né? Quando tem um pouco mais de agressividade, autoagressividade, às vezes eles se machucam ou machucam os outros, os coleguinhas, às vezes tem que entrar com medicação específica, assim, e aí tem que passar com um especialista, ou o neurologista, ou o psiquiatra, para prescrever medicação. Normalmente, medicamentos para autista, a gente entra, o que mais é usado, assim, é risperidona, aripiprazol, né, que são medicações mais apropriadas, assim, e ajudam bastante no sono, né, também, mas, num primeiro momento, a gente tenta evitar, menos medicação sempre é melhor, né, e a gente tenta... Porque são crianças, né? Exatamente, a gente tenta entrar com melatonina, mas em algum momento, às vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos mesmo específicos para a questão do autismo. Tá certo. Doutor, vamos passando para um ponto final aqui, também um ponto bem importante, né? O senhor já comentava há pouco tempo aí a questão da dificuldade de pais e mães com mais necessidades sociológicas, às vezes de ter que parar de trabalhar para cuidar da criança, né? Como é que funciona essa questão dos direitos da criança com autismo? Por exemplo, tem alguma lei que ampara a questão de ter um cuidador permanente? Essas questões aí, como é que funciona? Então, a gente tem, isso já está estabelecido, assim, uma série de benefícios, né? E acho que isso é muito importante para os pais e cuidadores também da criança com autismo, né? Então, desde o benefício, né? Existe o benefício de prestação continuada, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC-LOAS, que muitas crianças têm direito, né? Muitas famílias têm direito e não sabem, né? Isso é importante de ser falado, porque é garantido um salário mínimo, né, para pessoas, para família que tenha renda inferior a um quarto de salário per capita. Então, aquelas mães mais pobres, famílias mais pobres que precisam, às vezes o pai e a mãe precisam largar o emprego para
e acaba caindo muito a renda da família, às vezes tem direito a esse benefício. Entra pelo INSS mesmo, né, faz uma perícia e é fornecido. Caso negue, às vezes entra com recurso e aí é garantido pela legislação. Existem outros benefícios também que são tão importantes quanto, por exemplo, redução de carga horária, né? Então, assim, o pai ou a mãe que tem um filho autista, ele pode ter uma redução de carga horária, né? E a maioria das pessoas não sabem disso, né? O próprio passe livre, né? Que é garantido para a família daquela criança. Normalmente são 4 a 5 pessoas da família, né? Porque são crianças que precisam fazer terapias. Então, por exemplo, pessoas que moram em outros municípios da região metropolitana, que precisam vir a Porto Alegre fazer terapia, às vezes, têm direito à gratuidade para fazer o transporte para vir para as terapias, né? Isenção de imposto do IPI para carros adaptados. Também tem direito, tá? Então, é algo que também não é falado, mas é garantido para o familiar do autista. Além de outras coisas, como a questão do FGTS, que pais de autistas podem resgatar, a questão de fila preferencial. O que é o FTPS, doutor? FGTS, né? O resgate, FGTS. o resgate do FGTS para pais de autistas, eles podem solicitar resgate do FGTS. Fila preferencial, vaga para deficientes também. A própria legislação podem entrar como vaga de PCD, né, para emprego. Depois, os autistas mais velhos ali podem entrar como vaga de PCD para trabalhar também, se eles tiverem um nível de suporte um pouquinho mais nível 1, nível 2, depois podem trabalhar também, né? E a outra questão que tinha sido falado antes lá, eu acho que é importante salientar, é a questão da inclusão escolar, né? Que isso é fundamental. Todo autista tem direito a uma monitoria escolar. Nem sempre é fornecido, né? Mas a Secretaria a Secretaria Escolar, né, municipal, estadual, deveria fornecer, por legislação, um monitor para que acompanhe aquela criança. Então, ficar junto com aquela criança, isso melhora muito, porque consegue organizar aquela criança para que ela fique na sala de aula, para que ela consiga aprender, né? Doutor, na ótica do acompanhamento terapêutico, o AT, que a gente chama? Isso, exatamente. Eles é um monitor escolar, realmente. Ele fica dentro da sala de aula, junto com aquela criança. E ele vai conseguir, quando aquela criança, por exemplo, quiser sair da sala de aula, ela vai lá, vai conversar com a criança. São pessoas específicas que já trabalham com crianças atípicas, então, que vão ficar junto com aquela criança, porque a professora, ela está ali com 30 alunos. E às vezes tem 3, 4, 5 crianças autistas na mesma sala. Ela não dá conta de estimular e cuidar aquelas crianças ao mesmo tempo, né? Então, tem garantia, né, de ter esse atendente escolar ou monitor escolar e sala de recursos também, para poder desenvolver melhor essa criança. Que maravilha, bastante tem muitos direitos que a gente não sabia, né, doutor? Legal. Doutora Zaida, a senhora complementar para nós, como é que foi a sua luta por todos esses direitos pelo seu filho? E ainda estamos na luta. A questão dos direitos, assim, o primeiro direito que eu acho que todo pai de autista, se não tem, já a primeira coisa que eu oriento que deve fazer é fazer a CIPTEA, que é a carteirinha. Porque isso é o que vai ajudar também em qualquer um lugar que chegar justamente para a fila de prioridade. Eles têm desconto, por exemplo, nos parquinhos, nos brinquedos, que quando a gente vai em parquinhos, brinquedos que tem que pagar, geralmente paga metade ou tem algum desconto. Se vai no cinema, também tem, isso ajuda. Na questão da escola, é a luta mais difícil. É a luta que até hoje nós estamos correndo atrás. Porque, como o Edson falou, nem sempre consegue. A maioria das secretarias municipais de educação não tem o pessoal treinado ou disponível para isso. E a gente tem que
entrar na justiça mesmo. Eu só queria colocar uma diferença, porque existe uma diferença entre o monitor escolar e o assistente terapêutico. Na verdade, o monitor escolar, que o que Edson se referia, tem a ver com a Secretaria de Educação. E é uma obrigação da escola, do município, do estado, que nem sempre é cumprido. E o assistente terapêutico é um pessoal da área da saúde, que a maioria das vezes é um psicólogo, um psicoterapeuta, ou inclusive podem ser estagiários, porque pode ser estudantes de psicologia, mas que está vinculado à equipe de terapia ABA, que essa é a importância. Esse assistente terapêutico é uma pessoa que está vinculada à equipe de terapias da criança, do autista. Então, é uma pessoa que tem uma comunicação direta com aquele supervisor, aquele psicólogo que eu falei que seria o chefe da equipe, e ela seria uma extensão da terapia na escola. Inclusive, em alguns lugares, é aprovado até em casa, acompanhando as famílias, o assistente terapêutico, para ajudar, para estimular a criança em casa. E isso também é um direito dos autistas, só que a maioria das vezes só consegue via judicial. Principalmente quem tem plano de saúde, a maioria dos planos de saúde não libera. É uma luta, a gente está nessa luta. E se for pagar para particular, é um serviço muito caro. É muito caro. A maioria das famílias de baixa renda, de média renda, não conseguem pagar. Não conseguimos, porque eu estou inclusa. Então, assim, e é uma coisa que faz toda a diferença, porque é a pessoa que ajuda a que essa criança que já tem uma forma de aprender diferente, um ritmo de aprender diferente, e esse assistente é quem vai garantir que essa criança crie as habilidades necessárias em tempo necessário para poder acompanhar a turma, para poder passar de nível, para poder se envolver e ser inclusa no sistema de ensino. Isso que vai permitir que, ao longo prazo, essa criança vire um adulto funcional na sociedade. E é uma luta difícil, mas estamos nessa. Uma luta da vida toda, né, doutora? Com certeza. Né? Da vida toda, de manifestações todas, assim, em todos os níveis, legislativo, da saúde, o tempo todo a gente está lutando por isso. Alegria. Bom, doutor, se a gente está chegando aqui no final da nossa live, quase ao finalzinho, né? A gente vamos passar para as considerações finais, né? Quero passar depois a palavra para o senhor e para a dona Zaida novamente, para o encerramento, considerações, né? E depois o Daniel encerra para nós, né? Então, nós estivemos aqui com a temática do autismo e suas interfaces, né? Pelo Instituto Ressurgere, com o Dr. Edson Marques Costa, que é médico psiquiatra infantil, e a doutora Zaida Cedeno, que é mãe de um filho autista, com um belo testemunho para nós. Sou Josemar Nunes, psicólogo do Instituto Ressurgere. Quero passar, então, a palavra para o doutor para as considerações finais. Bom, eu queria dizer que eu acho que esse é um tema que a gente tem que sempre abordar, e cada vez mais, assim, para poder esclarecer e também para diminuir estigma, né? Porque eu acho que é algo que a gente precisa diminuir um pouco isso, porque a gente não precisa que as crianças autistas, os pais e os próprios autistas não precisam de pena, eles precisam de auxílio, eles precisam que seja respeitado o direito que eles têm de poder estudar, de poder ter as terapias para que eles possam se desenvolver. E muitas vezes é negado, né? Muitas vezes é difícil, né? Porque, como a Zaida falou, às vezes essas crianças são famílias de baixa renda ou de média renda e que não têm acesso. E isso dificulta muito, muito para a criança que não se desenvolve, né? E acaba tendo um prejuízo cognitivo, principalmente porque naquela fase inicial, ali onde ela está se neurodesenvolvendo, não tem o suporte. E aí depois que tem um atraso, não recupera mais. Então, acho que é importante um diagnóstico precoce, é importante conseguir fazer as terapias adequadas, né, para que essa criança consiga se desenvolver melhor. Maravilha, doutor. Muito obrigado por sua contribuição conosco aqui, né? E a dona Zaida quer fazer as suas considerações finais?
Eu queria agradecer o convite, adorei. E como, assim, eu concordo com isso, é um tema que a gente tem que falar mais, tem que fazer mais público. Tem muitas pessoas que acham, já escutei isso várias vezes, que autismo é moda, mas é um fato que está aumentando o número de autistas no mundo, não é só no Brasil, no mundo todo. E a gente precisa de estar preparado para entender eles, para ajudar eles a se desenvolver e a virar pessoas autossuficientes. E é uma luta bem, bem difícil. Só desde o ponto de vista de mais, eu vou falar assim: se está na dúvida, é correr atrás, buscar os especialistas, não desistir, porque quanto mais cedo o diagnóstico, realmente melhor. Eu tenho amigos que têm filhos que estavam na dúvida e eu sempre falo assim, ó, se tem a dúvida, começa a estimular. Porque se lá na frente não for, a gente estimulou e conseguimos que essa criança se desenvolvesse. E se for confirmado o diagnóstico, então começou o estímulo cedo, que é o que precisa. Então, assim, os pais, ninguém conhece os filhos melhor do que os pais. Está vendo alguma coisa diferente? Acha que é diferente? É melhor buscar ajuda, buscar, às vezes, a visão de alguém de fora, que não seja do âmbito familiar, e fazer o melhor para essa criança, que é estimular e manter um cuidado especial com eles. Alegria, doutora Zaida, foi uma honra ter o seu testemunho conosco aqui, né? Quero agradecer muito de coração em nome do Instituto Ressurgere também, doutor Edson, que convidou a senhora. Grande abraço, doutor Edson, né? Nós vamos indo aqui para o nosso encerramento e dizendo uma coisa muito importante. A gente sabe que o SUS tem, mas é complicado conseguir muitas vezes, né? Então, nós aqui como profissionais estamos também sempre à disposição para poder colaborar com esta demanda da saúde também. Doutor Daniel, sua vez de fazer o nosso encerramento. Então, muito obrigado, né, por terem disponibilizado seu tempo para poder orientar tanto as pessoas que estão assistindo e ainda irão assistir essa live. Eu até estava pensando foi a primeira vez que tivemos um número tão alto de pessoas assistindo a live. E isso significa o quanto esse assunto é o assunto que as pessoas estão procurando aprender mais. E existem muitos pais que estão sofrendo muitas vezes por não saber como lidar com essa situação. E essa live eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado. E sempre podem voltar para falar novamente, que é um prazer. Obrigada. Ok, então é isso aí, Daniel. Estamos encerrando oficialmente a nossa live. Instituto Ressurgere. Deixa um abraço para todos vocês. Foi um prazer estar convosco hoje. E em breve nos encontramos novamente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.